E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o professor André Nasserala, cara. Tamo junto aqui para mais um vídeo no canal. Vídeo esse, aquele nosso vídeo maroto de resolução de concurso. Então hoje a gente vai conhecer mais um conceito simples e vamos pegar esse conceito para resolver mais algumas questõezinhas aí, aumentando assim o nosso leque de possibilidades de acertar questões de redes em provas de concurso. O que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai trabalhar o DNS, cara. O Domain Name System, os sistemas de nomes e domínios, aquele serviço responsável por transformar nomes em endereço IP e endereço IP em nomes, em processo chamado de resolução direta e reversa, tá? Mas de praxe, antes da gente começar o vídeo, deixa um like aí, cara. Se não for inscrito no canal, se inscreve. A gente vai estar resolvendo questões de concurso sempre às quintas-feiras, mas as nossas séries do canal são terças, quintas e sábados, sempre às 18h30. Vamos lá? Vamos conhecer aí o conceito de hoje. Bom, vamos lá, vamos conhecer aqui o conceito de hoje, tá? A gente vai trabalhar hoje um conceito novo para resolver mais 4 questões de concurso, né? Vamos ver aqui quais são as questões e o conceito que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então eu separei aqui para a aula de hoje um conceito que é o conceito de DNS, né? O sistema de nomes e domínios, né? Vou pegar aqui a caneta aqui para a gente ir grifando aqui as partes interessantes sobre esse conceito. Então, o serviço de DNS é o serviço que faz resolução de nomes na internet. O que é resolução de nomes? Né? A gente viu em algumas aulas aí de redes para concurso, a gente falou do protocolo IP lá atrás, que o IP é o coração da internet, né? O IP, atualmente na versão 6, né? Então, o IP é o coração da internet. Então, a rede encontra os hosts, né, os sistemas finais, através do endereço IP. O nome é uma maneira de facilitar para nós humanos, né, a memorização, né, você poder se referir a um serviço da internet por um nome e não por um número, né? Ficou muito mais fácil assim. Então daí vem o conceito de DNS, né, de inglês Domain Name System, que é os sistemas de nomes e domínios, né? Então ele faz um processo chamado resolução. O que é resolução? É transformar um nome no endereço IP, certo? Esse dito aqui, resolução direta, né? Resolução direta transforma um nome no endereço IP. Também existe a resolução reversa, tá? Que transforma o IP no nome, tá? A gente vai se aprofundar nesse conceito quando a gente estiver falando da configuração do serviço, né? Algumas questões de concurso abordam inclusive isso, tá? O que é um host do tipo A, o que é um PTR, um MX, né? Mas hoje eu quero falar com vocês do conceito amplo de DNS, tá? Então, ele é hierárquico e distribuído, né? Ele trabalha na forma de uma árvore, então ele vai concedendo, ele existe um servidor central que vai delegando autoridades para resolução de nomes, né? Por exemplo, o Brasil, ele tem autoridade em domínios, domínios são nomes, que terminem com ponto .br, né? O ponto .br é do Brasil, né? Que cuida disso aí. Inclusive o site registro.br cuida desses nomes. Então, para computadores, serviços ou qualquer máquina conectada à internet. Isso aqui é importante saber qual é a porta de operação do DNS. O DNS opera na porta 53 UDP, né, para resolução de nomes, e para transferência de zonas a 53 também, mas aí utilizando o protocolo TCP. Se você quiser só para resolução de nomes, o 53 UDP, o processo de transferência de zona acontece através da 53 também, mas TCP. Então ele usa ambos os protocolos. O DNS funciona traduzindo nomes de domínio legíveis por humanos, né? Ele surgiu para isso, como por exemplo www.google.com, para endereços IPs legíveis por máquina, né? Então ele transforma um nome no endereço IP. Aqui tem um exemplo de um IP de internet, né? Então pode ser a resolução do nome do Google, por exemplo, tá? Claro que eu nem sei se realmente se resolve para esse nome aí, isso é só um exemplo. Mas tudo que a gente escreve com o nome na internet, né, dos serviços, sites e qualquer coisa, na verdade o que está rolando por trás é um acesso ao endereço IP. Isso permite que usuários acessem sites e outros serviços da internet usando nomes de domínio, ao invés de lembrarem de endereços IPs longos e complexos. Imagina só se você tivesse que dizer seu e-mail, por exemplo. Né? O meu e-mail é nasserala@gmail.com e eu tivesse que falar um monte de números para me referir ao meu endereço de e-mail. Né? Ficaria muito chato para a pessoa
tá aprendendo, né, memorizando essas coisas, né, globo.com, uol.com.br, G1 e tal, né, então fica complicado, é melhor trabalhar com nomes do que com números. Então, o DNS funciona da seguinte maneira, né, quando um usuário digita um nome de domínio no navegador da web, por exemplo, né, falando do serviço web, o navegador envia uma consulta DNS para um servidor DNS. Então, a máquina ela tem que estar configurada nas suas configurações de rede um servidor de DNS. Pode ser local ou pode ser um servidor de DNS na internet. Né? Existe um servidor muito famoso, que é o servidor do Google, que o endereço dele é 8.8.8.8, né? Esse aqui é o DNS do Google, a gente pode usar em casa e tal. É um DNS muito bom, inclusive. Quem quiser usar, eu recomendo, tá? Botar, ao invés de usar o DNS da concessionária, utilizar o DNS do Google, né? No Brasil também tem serviços de DNS para resolução mais próxima, né? Já que o servidor está no Brasil, né? Como o Giga DNS, né? Que facilitam também. Eu uso bastante esse do Google aí. O servidor de DNS pesquisa no seu banco de dados de registro de DNS para encontrar o endereço IP correspondente ao nome de domínio, né? Esse é o processo de resolução. Ele pesquisa por aquele nome para encontrar o IP equivalente. O servidor DNS retorna o endereço IP ao navegador da web, né? E o navegador web usa o endereço IP que ele obteve a partir do processo de resolução direta para se conectar ao servidor web do site, né? Então a gente acha que ele está se conectando pelo nome, mas não. Ele resolve e ele está se conectando pelo endereço IP. O DNS é um componente essencial da internet, é um dos serviços mais importantes, né? Hoje em dia, a internet é toda sustentada através desses nomes que são mantidos pelo DNS. Ele permite que usuários acessem sites e outros serviços da internet com facilidade e rapidez, né? Então, ficou muito mais fácil. Aqui estão alguns dos benefícios do uso do DNS. Né? Primeiro, facilidade de uso. O DNS permite que usuários acessem sites e outros serviços da internet usando nomes de domínio, ao invés de lembrarem endereços IPs longos e complexos, tá? No passado já foi assim, tá? Então o DNS surgiu para resolver essa necessidade aí, tá? Outra, eficiência, né? O DNS acelera o acesso à internet, pois não é necessário que o navegador da web pesquise o endereço IP de um site cada vez que o usuário acessa, né? Então ele faz aquela associação direta, trazendo uma eficiência na internet. Por último, a confiabilidade. Realmente é um serviço muito confiável, né? Então existem servidores primários, né, de DNS que resolvem, mantém aquele nome primariamente. E existem servidores secundários, né, que são capazes de responder caso o primário não esteja funcionando, né? Então ele tem esse lance da redundância trazendo confiabilidade. Então o DNS é um sistema hierárquico e distribuído, que significa que é altamente confiável. Se um servidor DNS falhar, outro servidor de DNS poderá fornecer as informações necessárias, né? Então você tem um primário e vários secundários você pode ter. O DNS é um sistema complexo, sofisticado, que é essencial para o funcionamento da internet, né? Então aqui, só para ficar claro aqui, eu peguei uma figura aqui para mostrar como é que acontece. Então ele tem um servidor central aqui, que a gente chama de ponto, né? Os servidores ponto. Né? A partir dele são delegadas coisas, por exemplo, aqui o servidor BR, né? Aqui o servidor com, então aqui embaixo estão os nomes .com, .br, né? Então cada país tem a sua delegação, tá? Então aqui, quando, por exemplo, esse aqui é um servidor de nome qualquer, quando você deriva um nome a partir dali, né, você faz um esquema de zona de delegação, e essa máquina aqui, que é outro servidor de DNS, já passa a ser uma zona uma subzona delegada, né? Então ela já tem autoridade sobre aquele nome. Então funciona assim: os servidores vão concedendo delegações para outros servidores resolverem parte dos nomes disponíveis na internet, tá? Então existe esse esquema de árvore, tá? Vamos lá? Vamos começar a resolver as nossas questões de hoje. A primeira diz o seguinte, deixa eu botar logo toda ela aqui na tela. É uma questão de 2008, né? Foi o Senado Federal, diz o seguinte: uma das facilidades que mais contribuem para o crescimento da internet é a possibilidade de referenciar seus domínios por cadeias alfanuméricas, né? Nomes, né? Nomes. Como, por exemplo, www.mec.gov.br. Essa facilidade é proporcionada por um sistema hierárquico formado por um conjunto integrado de servidores de nome, que a gente chama de DNS. Relativamente a esse sistema, considere as seguintes afirmativas. Então, é daquelas questões de julgar o que é verdadeiro e o que é falso. Vamos lá. Primeiro, por segurança, um domínio, né, um nome,
pode definir vários servidores de DNS, um dos quais como servidor primário e os demais como servidores secundários. Verdadeiro, né? Eu acabei de falar disso, né? Então a gente pode ter um servidor primário e vários servidores secundários para manter aquele domínio, né? Ou aquele nome, tá? Então, sempre que o servidor DNS primário estiver em manutenção, não será possível resolver nomes de domínio e, portanto, toda requisição será abortada. O 1 anula 2, né? Porque o 1 fala que existem servidores secundários. Então, se o servidor primário não estiver ok, os servidores secundários podem responder. Então, a 2 é falsa, tá? A 3. Cada domínio possui um registro no DNS, claro, né? Cada nome tem que ser registrado. Eu não posso criar um nome aleatório lá, né? Existe um protocolo a se seguir para registrar um nome na internet, que define qual o endereço IP do servidor de hospedagem e o IP do servidor de e-mail que correspondem, que respondem por esse domínio. Então, beleza, isso aqui é verdadeiro. Cada domínio possui um registro no DNS. Eu não posso botar um servidor de DNS aleatório lá. Eu não posso chegar lá e botar nacerala, ponto, sei lá. Não posso. Né? Eu tenho que obedecer esse esquema de registro de DNS. Como eu disse, no Brasil, o site registro.br sustenta isso aí, tá? E em cada país tem as suas delegações. Então, devido ao intenso tráfego da internet e à segurança da rede, o DNS utiliza um banco de dados centralizados. Devido ao intenso tráfego na internet e a segurança na rede, o DNS utiliza um banco de dados centralizado armazenado no servidor raiz da internet. Bom, o esquema de banco de dados dele não é centralizado, né? A gente acabou de falar nisso, né? O banco de dados do DNS é um banco de dados distribuído, né? E hierárquico, então não tem esse lance de banco de dados centralizados. É um banco de dados distribuído. Claro que existe um servidor central, que são os CHROOTs, mas o banco de dados em si, ele é distribuído, tá? Então esse aqui é falso, tá? Então estão verdadeiras a 1 e 3. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Letra C. Letra C de Cristo. 1 e 3 aí, beleza? Facinho, tá? Essa 4 aqui podia querer pegar vocês, tá? Mas lembre-se, o banco de dados é distribuído, né? Num sistema hierárquico e não centralizado, tá? Bom, vamos lá. Segunda questão aqui, de 2004 aí, analista de finanças e controle, tecnologia da informação, questão de múltipla escolha. Vamos ver aqui. O DNS é um serviço de nomes que é prestado na porta de comunicação. Olha só, cara, só saber a porta já vai ajudar a gente a resolver isso aqui. A gente sabe que é a porta 53, tá? Porta 53 de ambos os protocolos, né? De TCP e UDP, porque ele usa o UDP para consultas e o TCP para transferência de zona. Então 80 está fora, 80 está fora, 53 e utiliza TCP e UDP, pô, beleza, aqui ó, letra C também, né? Vamos ver aqui ó, 53 e utiliza, não tem nada a ver www e RUIS, né? Não tem nada a ver com isso. 25 também, então tá aqui ó, letra C, tranquilo, só saber a porta de funcionamento dele que mata essa charada. Vamos ver outra questão aqui. Questão 3, de 2004, aqui, do Sebrasp, né? Prova para analista judiciário, tecnologia da informação. Com relação a serviços da camada de aplicação, da arquitetura TCP/IP, julguem os itens seguintes. Tem essa, né? Eu não disse. O DNS ele é de camada de aplicação. O serviço DNS Domain Name System tem como principal objetivo converter nomes em endereços IP. Beleza, até aí tudo bem. Em sua arquitetura de funcionamento, no mínimo está prevista a utilização de um servidor principal por domínio e de vários servidores secundários do domínio principal. Pô, verdadeiro, a gente falou disso agorinha, né? Tá certo, está prevista a configuração de servidor primário e servidores secundários, né? Você pode ter vários. Perfeito, tá? Tá vendo? Coisa simples, né, para resolver isso aí. Vamos lá para a quarta e última questão de hoje. Aí de 2023, ó, questão recente aí, de múltiplos, não, de certo e errado. É da banca Quadrix, né? O órgão é o CAL do Tocantins e agente de fiscalização, tá? Você vê que é uma coisa que nem é da área de informática, né? Especificamente, agente de fiscalização. Acerca do sistema operacional Windows 10, dos conceitos de rede de computadores e do programa de correio eletrônico Microsoft Outlook, julgue o item, né? Criptografar os dados trafegados na rede
é a principal função de um serviço DNS, né? E não é isso, né? A principal função do serviço DNS é resolver nomes, né? Então, criptografar dados trafegados na rede não é a principal função do DNS. Então, essa daqui está erradíssima, certo, gente? Então, vocês viram, conceito simples, só saber o que é e que porta funciona já é suficiente para matar muitas questões. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? A gente aprendeu aí o conceito de DNS, né? Um serviço muito importante da internet que a gente meio que usa sem querer direto, né? Se ele não tivesse funcionando, a gente não conseguiria abrir todos esses serviços que tem na internet, desde redes sociais, streamings de vídeo, o próprio YouTube, né? Não seria capaz de ser acessado, pelo menos tão facilmente, sem que esse serviço esteja rodando corretamente. Resolvemos mais 4 questões aí e aumentamos o nosso leque de opções para acertar essas questões de rede em provas de concurso. Estamos acabando o vídeo, mas antes, se não deu um like no início, dá um like agora, pô. O vídeo está acabando, mas ainda dá tempo de dar um like. Se não for inscrito, se inscreve aí, ó. Tem um botão inscreva-se aí embaixo. É só clicar, não gasta nada e vai estar recebendo conteúdo sempre às terças, quintas e sábados. Beleza, gente? A gente vê certamente aí no próximo vídeo. Um abraço, até mais!